O Império Barut. Parte 4. A arena era de forma circular. Havia uma grande entrada em um dos lados através da qual a carruagem entrava. Essa entrada levava às salas VIPs e pouquíssimas pessoas faziam uso. As outras entradas eram usadas para a ida e vinda do público ou para o transporte de carga. Em suma, as entradas eram usadas apenas para isso. Os primeiros a descer da carruagem foram, naturalmente, os 2 cavaleiros servindo como guarda-costas. Depois de verificar a segurança do local, Jerkniv saiu. 5 homens esperaram por eles lá. A vestimenta deles parecia totalmente fora de lugar para a entrada VIP. Jerkniv podia avaliar o valor de qualquer obra de arte com um olhar, mas ele não podia adivinhar tais informações de seus equipamentos ou armaduras. Isso foi porque o que estavam vestindo eram, ao mesmo tempo, roupas cotidianas e equipamento de guerra. Não eram a roupa dos guardas da casa de um nobre, mas a panóplia de veteranos forjados em batalhas. Pelas regras normais de etiqueta, a parte inferior deveria ter se apresentado primeiro. No entanto, alguns aventureiros não se importavam com status ou posição, e esses eram desse tipo. Ainda assim, ele era o governante do império. Seria realmente apropriado que abaixasse a cabeça para os aventureiros? Em meio a esse constrangimento, o homem em pé no centro do grupo de 5 falou: Vossa Majestade Imperial, o Imperador Jerkniv Runifar Lord Elnix. Eu acredito que esta é a primeira vez que nos encontramos, me sinto honrado. Somos a equipe de aventureiros Pássaro Fio Prateado, somos os adamantites que aceitaram o pedido de prestação de serviços de segurança. Eu sou o líder da equipe, Frei Valdes. Prazer em conhecê-lo. Sua voz digna ecoou pelos arredores. Ele tinha um alaúde nas costas e um florete na cintura. Ele usava uma cota de malha que envolvia seu corpo em luzes estranhas. Todo o seu equipamento não refletia apenas a luz, mas emitia um brilho mágico por dentro. Cada pedaço de sua panóplia parecia um item mágico de primeira categoria, especialmente o alaúde, que também era conhecido como Star Symphony. Ao observar a atitude completamente confiante do homem, Jerkniv recordou-se de vários meses atrás, e não pôde deixar de sentir alguma inveja. Eu ouvi sobre os feitos de vocês, o grupo de aventureiro de mais alto nível do meu país. A saga heroica de como mataram um Radiant Crawler realmente fez meu sangue ferver. Portanto, eu sei sobre todos vocês até certo ponto. Mas como esta é uma oportunidade rara, posso incomodá-lo pessoalmente para apresentar os heróis do meu país para mim. Então, permita-me, como o bardo. Vai falar essa coisa? Maus a sinceridade, mas meu ouvido não é pinico não, isso me irrita. Espadas curtas brilhantes e essas firulas, de qualquer forma, só pula essa parte, né não? É, ou não é, seu majestade? Desculpe, eu falo assim desde que nasci. Tudo bem, né? O homem ao lado de Frei Valdes deu um passo à frente e inclinou a cabeça gentilmente. Ele era um homem atarracado de cabelo curto. Embora tivesse um sorriso no rosto, aqueles olhos desproporcionalmente pequenos não tinham alegria. Se tratava de Keila Sodersten, um instigador, aparentemente uma variante de ladino. Não havia muita informação sobre o que um instigador fazia, então havia muito que permanecia desconhecido. Ele provavelmente estava mais perto do submundo e mais envolvido em emboscadas e assassinatos do que um ladino comum. Jerkniv indicou que não deveria se preocupar com isso, e então Basil Odriel. Ah! Sem problemas. Sua Majestade tá acostumado a isso. Oh, então é o tal do Relâmpego Sam, um dos 4 cavaleiros. Nasceu naquelas bandas também, parceiro? Ah, não, vim de um lugar diferente. Eu saí de um bequinho sujo. Você deve ter saído de um lugar mais barra pesada do que eu. Ah, beleza. Seu estilão é diferente mesmo. Foi mal aí. Achei que era. Está tudo bem, nuvem negra. Eu não me chamo dessa coisa de nuvem negra não. Ah, isso aí, chefe, é invenção seu. Freivaldi simplesmente arqueou os cantos da boca quando Keila olhou para ele. É melhor voltar às apresentações em vez de usar apelidos estranhos. Peço desculpas, Vossa Majestade Imperial. Este foi o Keila, nossos olhos e ouvidos. A seguir é o nosso lutador.
O senhor pode ficar um pouco surpreso pela aparência, mas posso garantir que é forte. Duvido que Sua Majestade duvide dele. Afinal, sinto que ele pode ser mais forte que eu. Bem, fico feliz em ouvir isso de um homem forte. Este é o Fan Long. A pessoa que estava sendo apresentada era um macaco de pelo vermelho, com cerca de 170 centímetros de altura. Ele estava trajando uma armadura que parecia ser feita de peles brancas, e ele tinha machados de batalha em ambos os lados da cintura. Pertencia a uma subespécie dos homens-fera, um ape-homens-fera, bem como aquele que canalizava o espírito dos macacos através do poder de sua profissão guerreira, Senhor das Feras. Ele havia lido sobre isso em um relatório antes, mas realmente ver com seus próprios olhos foi um choque. E, de fato, apenas pelas aparências, ele parecia mais forte do que Basilwod, o mais poderoso dos subordinados de Jerkniv. Fan Long levantou a mão direita e acenou para Jerkniv e os outros. Então, o próximo é aquele que cura nossas feridas. Freyvaldes começou apressadamente a próxima introdução. Isso porque ele estava preocupado que Jerkniv pudesse ficar descontente. Desta vez, o homem da esquerda de Freyvaldes deu um passo à frente. Perdoe-me, disse ele enquanto o estranho cajado que ele segurava fazia um barulho. Essa arma era aparentemente chamada de Shakujou. Este humilde monge atende pelo nome Unkei. Este monge é um seguidor de Buda. Prazer em conhecê-lo. Embora estivesse vestido estranhamente, ele parecia um pouco mais civilizado do que o Senhor das Feras de antes. Depois que ele tirou o chapéu bizarro e grande, chamado de Fukaamigasa, a cabeça assim revelada não tinha cabelos. Não ficou claro se o homem havia raspado tudo ou não. Se não o tivesse, Jerkniv sentiria pena. Afinal, ele era bem jovem. Ele usava um estranho manto de batalha chamado Kazaia. Ele era um sórrio, um lançador de magia espiritual que sabia um pouco sobre magias de cura, mas que mostrava um poder excepcional quando lutava contra os mortos-vivos. O Buda que ele seguia veio do extremo sul e tinha poucos seguidores. Alguns o viam como um dos seguidores dos 4 deuses. Pouco se sabia sobre a divindade e não havia interesse em construir um templo para tal deus dentro da capital imperial. No entanto, Jerkniv sabia que a existência deste homem era considerada uma espécie de perturbação. Basicamente, os templos definem o preço para o uso da magia de cura. Mas quando um forasteiro usuário de magia de cura aparecesse, como lidariam com ele? O que fariam se o dito homem fosse também um aventureiro da mais alta ordem, um aventureiro adamantite? Não havia nenhum elo particular entre o governo do império e a religião. O fato de Jerkniv não ter laços com eles poderia ser considerado boa sorte. Ele não queria mais se envolver em questões problemáticas. Porém, ao verificar através do registro do homem, fora descoberto que ele apresentou um desempenho excepcional contra os mortos-vivos, o que chamou imediatamente a atenção de Jerkniv. Se necessário, poderia até mesmo precisar aplicar uma certa pressão nos templos. Claro, isso só acontecia se suas habilidades fossem realmente efetivas. Entendi. Então o último deve ser Pouapon. É como diz, Vossa Majestade Imperial. O homem que Freyvaldes guardara para o final era mais estranho que os anteriores. Ele era indiscutivelmente o mais bizarro dos 5 homens e abaixou a cabeça para Jerkniv. Sua parte superior do corpo estava bronzeada com estranhos padrões brancos pintados em cima da pele. Isto foi provavelmente porque ele era um membro da profissão estranha chamada Totem Xamã. Não está com frio? Eu já tenho um item mágico que protege contra mudanças na temperatura, então estou bem. Jerkniv não pôde deixar de se sentir surpreso com a resposta, que foi mais normal do que esperava. Ele havia recebido relatórios sobre sua aparência esquisita, bem como a notícia de que era uma pessoa normal apesar de tudo. Ainda assim, a absoluta dissonância o encheu de surpresa. Olhando mais de perto, ele parecia bem bonito e bastante jovem também. Por que ele escolheu essa profissão? Parte dele queria saber, mas ao mesmo tempo agora não era hora para isso. Jerkniv considerou os membros da Pássaro Fio Prateado diante dele. Esta era uma equipe estranha composta de membros estranhos.
A única coisa que eles tinham em comum era que carregavam uma pena de prata em algum lugar acima do peitoral. No caso do totem xamã, estava na cintura. As penas refletiam luz prateada, como se tivessem acabado de serem polidas. Enfim, senhores. Então, eu estarei sob seus cuidados hoje. Será uma honra, Vossa Majestade Imperial. Pense nisso como vindo a bordo do nosso navio. Gerkniv não pôde deixar de sorrir ironicamente ao ouvir as palavras de Freyvaldes, e decidiu ir embora. Contudo, Gentai, Seu Majestade, disse Keila em uma voz maçante. Nós aqui fomos contratados para proteger o Seu Majestade. Então faz favor de ficar perto da gente. Certo? Não é uma questão de certo ou errado. Vocês foram contratados para me proteger, então farei o que julgar necessário. Além disso, se achar que precisa usar sua força, sinta-se à vontade para fazer pedidos. Mas gostaria de solicitar que fiquem perto de mim o máximo possível. Ah, tá. Então, a gente pode ordenar 4 cavaleiros se for assim. Acho que isso é coisa de peixe grande agora. Então, rapaziada, fica ao lado do Seu Majestade. Mas se acontecer alguma coisa, corram quando a gente disser. Isso deve servir. Então, solta esse som, chefe. Certo. Sinto muito pelo tom de Keila, Vossa Majestade Imperial. Não importa quantas vezes eu diga a ele sempre acaba fazendo isso. Não precisa se preocupar. Mas pode ser problemático se ele fizesse isso em uma área pública. Talvez Freyvaldes tivesse entendido a mensagem, então assentiu levemente. Isso implicava que ele sabia a hora e o lugar certos para esse tipo de coisa. E então, ele cantou. Não era bem uma música, mas um arranjo bizarro de sons. Isso porque havia algumas partes que ele podia ouvir, mas não entendia. Parou depois de alguns segundos, mas a estranha música permanecia em seus corações. Então, Keila fez seu movimento. Se alguém tivesse que anexar alguma forma de efeito sonoro a seus movimentos, tanto lento quanto viscoso poderiam vir bem a calhar de modo a descrevê-los. De todo modo, Gerkniv não tinha capacidade de fazer tais movimentos. Então, faz favor, fica uns 10 metros atrás e me siga. Eles fizeram como Keila disse, mantendo 10 metros de distância antes de seguir em frente. Gerkniv aproveitou a oportunidade para perguntar Freyvaldes sobre a música de agora há pouco. O que foi isso que fez? Vossa Majestade Imperial não sabe? Essa foi uma habilidade de bardo, uma magia. Difere de usuário para usuário e pode ser executada com vários instrumentos, mas no meu caso, eu evoco seus efeitos através da música. Interessante, Freyvaldes não pôde deixar de sorrir ao ver Gerkniv resmungar para si mesmo. Nesse exato momento, Gerkniv se lembrou de algo que queria aprender, mas não teve chance. Ele decidiu aproveitar a oportunidade e perguntou. Eu tenho uma pergunta. Esse cântico mágico pode controlar pessoas? Cânticos mágicos podem transmitir um efeito de sugestão, assim como as magias podem. É algo possível de ser feito. Além disso, deve ser capaz de encantar as pessoas, mas só até certo ponto. Gerkniv olhou para Freyvaldes. Então funciona assim. Bem, de forma resumida, sim. Então aquele monstro usava poderes bárdicos, a menos que... Me diga, o que sabe de monstros que se parecem com sapos? Podia ser uma habilidade inata de monstro. Essa possibilidade não pôde ser completamente descartada. Era muito importante ter certeza disso. Sapos? O senhor se refere àqueles gigantes? Não desses. Algo mais inteligente. Estou falando de um monstro que anda sobre 2 pernas e pode ativar instantaneamente algo parecido com essa magia. Um homem-sapo? Um homem-sapo bardo se encaixaria na descrição, mas, se bem me lembro, os homens-sapo não são particularmente demi-humanos. Talvez se fosse um patriarca, algum com profissão focada em liderança. Eu ouvi que eles podem usar habilidades especiais para confundir o inimigo. O que aconteceu lá não foi parecido com confusão. Ele havia lido sobre os demi-humanos conhecidos como Homem-Sapo, mas suas aparências diferiam ligeiramente do monstro chamado Demiurgo. Poderia ele ser um mutante de um Homem-Sapo, ou talvez um Rei Homem-Sapo ou um Homem-Sapo Lorde.
Essas possibilidades não poderiam ser descartadas, mas era mais provável que esse não fosse o caso. Se não é isso, então não sei o que pode ser. Minhas mais profundas desculpas, Vossa Majestade Imperial. Há simplesmente pouca informação. Talvez, se pudesse me contar mais sobre a criatura em questão, eu poderia ser capaz de resolver o mistério para o Senhor. Isso foi como um salva-vidas para um homem que se afogava. Perfeito. Tentarei fazer uma boa descrição da aparência. Se possível, poderia usar sua sabedoria para me ajudar? Além disso, você poderia me contar em detalhes sobre cânticos mágicos? No Império, provavelmente não havia ninguém que soubesse mais sobre monstros do que aventureiros adamantites. Majestade, não abuse do sujeito. Esse tipo de conhecimento faz parte de como eles ganham a vida. Frei Valdes das palavras de Baselwod. Bem, é verdade que não podemos falar muito sobre nossos trunfos. Ainda assim, responder a essa pergunta não trará problemas. A propósito, não seria melhor perguntar àquele grande lançador de magia? Tenho certeza que ele saberia mais do que nós. Gerkniv se esforçou para não mostrar nenhuma informação quando surgiu o tópico de Fluder. Ele já havia emitido uma ordem restrita sobre a traição de Fluder, então nenhuma informação vazou. Por enquanto, Fluder ainda estava em sua posição de chefe, embora seus privilégios e poderes estivessem sendo lentamente arrancados para que ele não percebesse. Ao mesmo tempo, ele estava procurando uma maneira de preencher a lacuna que Fluder deixaria. Percebendo tal lacuna de poder, Gerkniv entendeu exatamente a grande benção que Fluder fora para o Império, mas agora era tarde demais. Não podemos continuar dependendo do velho. Pense nisso como a lição de casa de um estudante. Apenas por ter um bom professor não significa que deve esperar que ele lhe dê todas as respostas, pode acabar recebendo um puxão de orelha. As palavras de Gerkniv foram recebidas com várias risadas. De fato, Vossa Majestade Imperial. Bem, as taxas para esse pedido estavam bem acima da média, dada a tarefa que fomos contratados para realizar. Então, resumirei a questão das magias para o senhor mais tarde. Claro. Espero ansioso. Havia várias salas VIPs na arena. Uma foi reservada para os investidores da arena. Uma foi reservada para nobres de alto escalão. Então, havia uma reservada para o imperador, um total de 3. Eles estavam se dirigindo para a sala que havia sido reservada para os imperadores através das gerações. Talvez Keila tivesse explorado a rota antes, mas ele não perguntou o caminho embora estivesse liderando o grupo. Após finalmente chegarem, ou melhor, na esquina antes que pudessem ver a porta da sala, Keila estendeu a mão para Gerkniv, indicando que ele deveria parar. Não vi ninguém, mesmo assim, vai que tem, né? Pode guentar no cantinho aí rapidão? Ele não esperou por uma resposta aos seus sussurros, mas virou a esquina como se estivesse indo dar uma volta. Tendo a curiosidade despertada por isso, Gerkniv tinha um olhar de interesse enquanto tentava espionar a situação. Keila se aproximou da porta sem emitir nenhum som e, depois de fazer alguma coisa, abriu a porta lentamente. Embora apenas abrindo uma pequena fenda, isso pareceu ser suficiente para entrar, e seu corpo inteiro passou pela porta. Depois de um tempo, a porta se abriu e eles puderam ver o rosto de Keila novamente. Tá tranquilo. Tá seguro. O grupo entrou na sala, que havia sido verificada como segura. Gerkniv olhou em volta. Era um pouco pequena, mas a mobília requintada era toda de primeira classe. A sala fora imaculadamente limpa para o imperador, que dificilmente a visitava. Uma grande janela tinha sido aberta no lado da sala que dava para a arena, permitindo uma visão panorâmica das cenas abaixo. Se olhassem um para o outro, eles seriam capazes de ver fileiras e mais fileiras de assentos totalmente ocupados, lotados de uma plateia que estava empolgada e festejando loucamente. A razão para a grande multidão era porque o senhor marcial fora anunciado em cima da hora para uma aparição. O rei do ringue, o senhor marcial, era esmagadoramente poderoso. Não havia ninguém com quem ele pudesse lutar a sério. Portanto, fazia muito tempo que não havia uma batalha com o senhor marcial.
E justamente por causa de uma batalha tão esperada com o senhor marcial que a multidão chegou, atraída pela antecipação da figura heroica que iria combatê-lo. Como esperado, uma vez que temos os guerreiros profissionais, o campo de batalha é um mundo encantado para os civis. Deve ser por isso que gostam de ver as lutas mortais como um espetáculo. Não, ouvi dizer que até alguns cavaleiros gostam de ir à arena. Talvez, bem no fundo, todo mundo gosta de um pouco de selvageria. Enquanto Gerkniv se distraía pensando, os membros da Pássaro Fio Prateado completaram a inspeção completa da sala. Encontraram algum sinal de magia de adivinhação aqui? Não detectamos nada, Vossa Majestade Imperial. Concorda? Isso mesmo. E outra, é muito complicado para mim ver se jogaram alguma magia dessas só olhando, entendeu? Até dei uma conferida caçando uns itens mágicos e tals, mas não deu em nada. Espero que não tenha esquecido que eu não tenho o molejo dos ladino. É bom ficar com um olho no peixe e outro no gato, só para garantir. Se bem que o chefe aumentou a habilidade de detecção de geral com aquela música ruim dele, mas nunca se sabe. Com relação ao campo da magia, este humilde monge usou uma adivinhação para investigar os arredores. Porém, não havia vestígios de magias. De qualquer forma, eu criei uma barreira mágica que deve impedir magias de adivinhação, então pode-se supor que deve ficar tudo bem. Um Kei bateu seu chacujou no chão, e um tinido agudo ecoou pela sala. Então, posso fazer outro pedido? Existe magia que detecta a presença de pessoas próximas? Seria melhor se fosse uma magia que pudesse detectar até mesmo uma pessoa invisível. Lamentavelmente, esse humilde monge não conta com tais magias no repertório. No entanto, acredito que nosso líder tenha o que procura. Frei Valdes, cujo nome havia surgido, sinalizou que entendia e saiu da sala. E agora? Que medidas tomará se o inimigo quiser nos espionar? Gerkniv se esforçou para pensar no que poderia fazer contra a Inzo Algon. Todavia, era impossível imaginar o que estava além do imaginável. O fato era que o homem parecia tão imenso em sua mente que tudo o que ele conseguia visualizar parecia insignificante contra ele. Sendo sincero, sem neura, deve ficar tudo na boa. É o que penso. Então não adianta me encarar assim, certo? Já até ganhamos aprimoramento de magia, né não? Basicamente é isso mesmo, Vossa Majestade Imperial. Este humilde monge já usou magia anti-adivinhação e a configurou para que qualquer tentativa de investigação mágica emitisse um alerta mental. Rogo para que relaxe. Keila e Kei falaram um após o outro. Eles achavam que ele estava paranoico? Ou acham que ele ficou um pouco louco porque estava preocupado com tentativas de assassinato? Ainda assim, o que esses dois pensariam se lhes dissesse que estavam indo contra o rei feiticeiro? Isso era o que realmente interessava Gerkniv. Eles diriam: não podemos nos preparar o suficiente contra ele? Ou diriam: se soubéssemos disso, nem teríamos aceitado por essa quantia desprezível? Naturalmente, o melhor cenário era não lhes contar nada sobre o rei feiticeiro e fazê-los se preparar contra todas as ameaças da melhor forma que pudessem. Ainda assim, não importava o quanto ele tentasse censurar as informações sobre o rei feiticeiro, ele não conseguiu conter 60.000 bocas. Provavelmente muitas notícias haviam vazado. Partindo desse ponto, uma vez que os aventureiros tendiam a passar mais tempo coletando informações de alto nível, havia uma chance muito grande de já terem ouvido falar das habilidades do rei feiticeiro. Seria razoavelmente fácil descobrirem o porquê eu realmente os chamei aqui, não? Depois de pensar em várias possibilidades, Gerkniv decidiu blefar com um sorriso caloroso. Os dois notaram que Gerkniv não aceitou muito bem o que haviam dito. Mas não tinham mais nada a dizer e o assunto morreu. Uma grande salva de aplausos surgiu da arena. De onde estavam, parece que uma das batalhas entre os gladiadores teve um vencedor. No passado, os derrotados foram condenados à morte, mas não mais. Ainda havia casos de mortes em batalhas, mas não haveria mortes depois que o vencedor fosse determinado. Aparentemente, um gladiador havia sido poupado porque suas repetidas derrotas eram divertidas. Isto permitiu-lhe despertar o seu verdadeiro poder e tornou-se campeão. Após isso, essa restrição foi abolida.
Esta decisão foi tomada pois poderia haver outra pessoa como ele algum dia. Qual senhor marcial foi ele? Embora ele não seja comparável com o atual, ele era até um homem bem forte. Mas essas pessoas não são fiéis a nenhum país. Seria bom encontrar um meio de colocá-los do meu lado. Em todo caso, terminamos aqui, Vossa Majestade Imperial. Gerkniv se virou quando ouviu a voz de Frei Valdes. Obrigado. Já que estava lidando com aventureiros adamantite, ele logo pensou que deveria ter expressado um pouco mais de gratidão, mas no seu atual estado mental, ele deixou essa gafe passar. Não por isso. Enfim, fomos contratados para proteção, então devemos ficar aqui nesta sala? Eles foram contratados como guarda-costas. Com isso em mente, foi uma sugestão razoável. Mas seria realmente correto ter conversas secretas com eles na sala? Claro, haveria méritos em envolvê-los nisso. Contudo, uma vez que perceberam o que Gerkniv estava almejando, o risco de fazer inimigos desnecessários cresceria. Ainda assim, eles não são nada comparados àquilo, o que estou pensando? Estou comparando todos os desafios que encontro àquele monstro, isso prova que estou começando a enlouquecer, no mínimo. Além disso, seria estúpido continuar fazendo inimigos. Gerkniv sacudiu a cabeça. Sinto muito, mas haverá conversas importantes acontecendo neste recinto. Seria muito problemático tê-los presentes. Desse modo será difícil garantir vossa segurança, Vossa Majestade Imperial. Há 2 homens em quem confio nesta sala. Eles devem poder comprar tempo suficiente até que vocês cheguem aqui. Bem, isso é verdade. Disse o silencioso Fan Long, que completou. Mas se o inimigo for um assassino no mesmo nível do Keila e se as coisas derem errado, o senhor pode acabar com grandes problemas. Quando manda esse papo de assassino do meu nível, tá falando daquela mocinha lá do Zijania. Ela é sinistra mesmo, pode usar ninjutsu pra atacar das sombras. Creio que com seus 2 guerreiros, um inimigo empunhando espada não deve apresentar nenhuma dificuldade. Mas e quanto à magia? É precisamente esse ponto que deixa este humilde monge inquieto. Além disso, sinto que prestaremos mais atenção à partida do que a quaisquer conversas que Vossa Majestade Imperial esteja realizando, não? Todos acabaram tentando persuadi-lo a deixá-los ficar, mas como Gerkniv estava determinado a não deixar a informação vazar, e não pôde aceitar suas sugestões. Suas dúvidas são bem fundamentadas, senhores. Mas não posso me comprometer neste ponto, seja como homem ou como imperador deste império. Os membros da Pássaro Fio Prateado olharam para seu líder, que suspirou profundamente. Se é assim que deseja, assim será. Tenho certeza de que Vossa Majestade Imperial deve ter suas razões. Vamos ficar do lado de fora. Poderia nos dizer exatamente quem está vindo? Uma pergunta razoável. Mas peço para fingirem que não viram nada. Vocês podem? Claro. Não revelaremos nada, independentemente do que seja. Se a informação vazar, teremos prazer em arcar com as consequências. Ótimo. Primeiro são os sumos sacerdotes do Deus do Fogo e do Deus do Vento. Haverá 4 outros sacerdotes com eles. Entendo. Então, ficaremos de guarda para alguém além dessas pessoas. Conto com todos. Esta sala VIP foi separada das outras salas VIPs durante a construção. Duvido que alguém se perca e vagueie aqui por acidente. Entendido. Mais uma coisa, há problemas se quebrarmos a fechadura das portas, Vossa Majestade Imperial? Destrua-las se achar melhor. Fan se adiantou. Um som áspero veio de suas mãos, que apertavam os cabos de seus machados de batalha com uma força que nenhum humano poderia igualar. Parecia um pouco excessivo apenas quebrar uma fechadura, mas por Gerkniv não ser guerreiro, ele não tinha como opinar. Contudo, os 2 membros dos 4 cavaleiros tinham olhares surpresos enquanto cochichavam. Isso chamou a atenção de Gerkniv. Fan lentamente levantou seus machados de batalha. Ah, mas não pode quebrar as portas. Fan parou no meio do caminho quando ouviu Frei Valdes falar. As sobrancelhas de Gerkniv franziram. Por que não? O plano não era. Que pena, estávamos planejando quebrar a fechadura, mas estragamos a porta sem querer, porque não aproveitamos e ficamos aqui agora. Não desta vez.
Prefiro ficar um pouco longe de assuntos políticos. Certamente. Este humilde monge não deseja ser ainda mais odiado pelos templos. Vocês quem sabem. Assim deve bastar. Fan gentilmente balançou o machado de batalha e quebrou sem esforço a fechadura. Jerkniv ficou sem ter o que falar. Ou talvez devesse estar descontente. Talvez devesse estar sentindo muitas coisas, mas tudo o que fez foi ficar impressionado. Isso o fez pensar. Como esperado de um aventureiro adamantite. Ele não ficou impressionado com a facilidade com que quebrou a fechadura com um machado de batalha, mas com a audácia de dizer abertamente essas coisas diante da mais alta autoridade do império. Além disso, havia a arrogância necessária para declarar que eles estavam dispostos a ignorar os desejos de seu cliente, que também era o homem mais poderoso do país, para fazer o melhor trabalho possível. Essa era a audácia que Jerkniv havia perdido. Eu poderia fazer todos eles chafurdarem na lama da burocracia até que não possam escapar. Assim que Jerkniv resmungou baixinho, os membros da Pássaro Fio Prateado saíram como coelhos assustados, como se tivessem combinado isso desde o começo. As únicas pessoas que restaram com Jerkniv foram os dois cavaleiros, que se entreolharam. Isso foi impressionante. Eles trabalham em sintonia sem qualquer forma de comunicação. Talvez isso seja apenas esperado? Por pertencerem à posição adamantite que podem fazer isso. Bem, não tenho certeza do que dizer, mas acho que os admiramos por razões ligeiramente diferentes. Vossa Majestade Imperial, devo trazer as bebidas? Sim. Pode providenciar isso? Imediatamente. Venha me ajudar também, Basil-Od dono. Basil-Od franziu a testa diante da sugestão. Como é? Eu também? Majestade, deveríamos ter trazido uma empregada, não? Posso garantir que os convidados vão achar as bebidas mais saborosas se uma garota servir eles. Quero dizer, funciona comigo toda vez. Sim, sim. O reclamão de sempre. Basil-Od dono, vamos fazer isso logo e com cuidado. Conto com você, Basil-Od. Não faz sentido desejar o que não podemos conseguir. Temos que trabalhar com o que temos. Assim como o Império. Essa analogia nem faz sentido, Majestade. Basil-Od falou enquanto se ocupava com os preparativos. Gritos de encorajamento soaram na arena abaixo, e houve uivos que soaram ligeiramente diferentes dos das feras selvagens. A próxima partida já havia começado. Jerkniv procurou em suas memórias. As partidas antes dos senhores marciais era aparentemente entre aventureiros e monstros. As partidas em que os aventureiros lutavam eram bastante populares entre os espectadores, pois era mais provável que fossem eventos chamativos com explosões mágicas e coisas do gênero. Jerkniv se sentiu muito emocionado quando olhou para o clamor fumegante abaixo dele, e disse: Que visão pacífica! Tem certeza, Majestade? Enquanto se perguntava o porquê alguém estava respondendo aos seus murmúrios autodirigidos, Jerkniv se virou para ver Basil-Od parado diante dele. Nimble tinha uma expressão de aborrecimento no rosto enquanto cuidava de parte do trabalho que deveria ser de Basil-Od. Não parece tão pacífico assim não. Olha lá. Um dos aventureiros foi atingido pela garra de um monstro bestial e o sangue esguichou pelo ar. A plateia lamentou e gritou para encorajá-lo. Eu não quis dizer a luta, eu quis dizer o público. Jerkniv olhou para a multidão que gritava alto. Não acha que é uma visão pacífica, se comparada com a situação em que o Império está? Se as pessoas soubessem os tipos de monstros que espreitam sob aquela fina e frágil camada de segurança, acha que eles poderiam se divertir assim? Mas a paz não é boa. Não adianta deixar as pessoas andarem de barriga doendo, não é? Basil-Od estava certo. Jerkniv lamentou profundamente as palavras inúteis que ele havia falado. É como diz, Basil-Od. Creio que está quase na hora. E quanto aos preparativos? Sim, Vossa Majestade Imperial. Eu estava um pouco preocupado que não conseguiríamos a tempo, porque um certo alguém não ajudou direito, mas as bebidas e papéis estão prontos. Assim como a tinta. A quantidade impressionante de tinta e papel era para o caso de alguém estar espionando a sala VIP.
Embora ele sentisse que os aplausos eram altos o suficiente e esta sala fosse distante o suficiente das outras para que isso não fosse um problema. Até mesmo espionar por conta própria não traria muita coisa. Mas não fazia mal algum ser redundantemente preparado. Ele sabia o quanto isso era desgastante. Ele havia feito isso antes no palácio e ficava cansado só de lembrar. O motivo do desgaste extra foi porque o poder do reino feiticeiro estava em uma escala desconhecida. Se ele soubesse o que poderia e não poderia fazer, suas ações poderiam ser diferentes. O plano para investigá-lo durante a guerra teve resultados horríveis e causou uma tremenda tragédia. Mas isso não significava que ele poderia desistir. Ficar sem um plano novo e estar sempre à procura de um modo mais seguro de abordar a situação só o levaria a se esconder na sombra do inimigo para sempre. E não só isso, ele poderia acabar caindo em uma espiral de desespero onde mergulharia cada vez mais fundo na sombra do inimigo, até ao ponto de abandonar um plano comprovadamente bom. Mesmo assim, ele não conseguia esquecer o gosto acre que subia em sua garganta só de lembrar. Ainz ou Algon, se eu soubesse os limites do poder do rei feiticeiro, eu não precisaria ir tão longe. Naquele momento, ele o pedira para que o ajudasse como colaborador, mas agora que ele era um rei e um igual, pedir-lhe tal ajuda era quase impossível. Melhor dizendo, ele ainda podia perguntar, mas pensar no preço potencial de tal ajuda fez sua cabeça doer. Não é só o rei feiticeiro, né, majestade? É ruim pois não sabemos o que seus vassalos podem fazer. Correto. E se os subordinados forem mais fortes que o próprio rei feiticeiro? Ah, nem pensar. Isso é impossível, não? Gerkniv começou a suar frio com essa resposta. Quando refletiu sobre o fato de que os 4 cavaleiros eram mais fortes do que ele, sendo estes seus subordinados, ele não conseguiu dizer que era impossível. Aquele que estava acima dos outros não precisava de força física pura, mas sim de outras coisas. E se Ainz ou Algon fosse assim? Não, não pode ser. Ouça aqui, Nimble. Isso não tem a menor condição de ser verdade. Entendido? Sim. Desculpe Vossa Majestade Imperial. Pois se fosse verdade, então qualquer esperança de futuro estava morta e enterrada. Ele esperava que, no máximo, aqueles subordinados fossem iguais ao rei feiticeiro. Assim, Gerkniv passou a rezar com toda sua fé para os deuses, na esperança de que fossem mais fracos do que aquele monstro. Mas no fim, ele não tinha informação suficiente. Eu acho que devemos continuar esse plano de tentar aprender algo com aquela elfa negra, mas é claro que isso tem seus riscos. É verdade que não podemos comprar muitos escravos da teocracia, mas talvez esse método pudesse. Ou talvez tentar aquela que parece um menino seria melhor. Será que ela gosta de mulheres? Não, ela parece muito jovem, então usar as mulheres nela não deve funcionar. Além disso, ela parece bastante decidida. Assim que Gerkniv se acomodou para uma longa contemplação, uma batida veio da porta. Os 3 homens se entreolharam e Nimble foi abrir a porta. Como esperado, Frei Valdes estava lá. Vossa Majestade Imperial, os convidados chegaram. Há 6 pessoas no total e reconheci os sumos sacerdotes de antemão, então acredito que são eles. Então, por favor, deixe. Assim que ele disse isso, Keila apareceu. Opa, Gentai, os da parte de trás lá. Os números se somam, mas algo aqui não cheira bem. Os 2 atrás sabem do que falo. Então, Cês é do esquadrão de punição dos templos, aqueles que mata sacerdotes renegado? Achei que era rumor. Este humilde monge também está bastante surpreso. Para quem trabalham? Caro irmão, qual o motivo disso tudo? Seria melhor nos deixar passar sem delongas. Antes de tudo, parece que está enganado. Eu digo, nós temos uma boa razão para estarmos aqui. Isso é, o imperador nos convidou. Hostilizar-nos é o mesmo que hostilizar os desejos do imperador. Sei. Então aguenta aí um minutinho. Vou confirmar para ver se isso é verdade. Ele deixou Gerkniv pontar a cabeça na porta. Havia o sumo sacerdote do Deus do Fogo, o sumo sacerdote do Deus do Vento, assim como 4 outros que ele não havia visto antes.
Eles usavam capuzes de cor escura que o impediam de ver seus rostos por completo, e essa era a parte mais suspeita. Como esta foi a primeira vez que se encontraram, não havia garantia de que realmente eram emissários da teocracia. No entanto, como os sumos sacerdotes também estavam lá, as coisas não poderiam progredir se não acreditasse neles. O rei feiticeiro seria o único que se beneficiaria de quaisquer disputas internas resultantes. Eles são os convidados que eu estava esperando. Sinto muito pela confusão, poderia deixá-los entrar agora? Os membros da Pássaro Fio Prateado olhavam com choque em seus rostos, mas os deixaram passar. Mesmo depois das portas serem fechadas, eles não retiraram os capuzes. Jerkniv não disse nada sobre este comportamento indelicado. Eles provavelmente eram tão cautelosos quanto Jerkniv, e o objeto de sua cautela mútua era o rei feiticeiro. Parece que meus guardas o incomodaram. Peço desculpas. Não se preocupe. A verdade é que aqueles aventureiros adamantite estavam certos sobre as duas pessoas de trás. Os dois emissários sentaram-se, enquanto as outras duas pessoas estavam em posição de atenção atrás deles. Jerkniv escreveu a palavra escritura na folha de papel que ele tinha. Sua resposta foi um leve sorriso, mas falou mais do que qualquer palavra. As forças especiais da teocracia eram conhecidas como as Escrituras, então eles devem ter vindo de uma das 6 Escrituras. O que acham de assistirmos à luta primeiro? O evento principal está prestes a começar, não é? Jerkniv concordou com a sugestão. O evento principal seria quando a empolgação da multidão atingisse o ápice, tirando proveito do barulho intensificado. Isso tornaria a espionagem muito difícil, e foi por isso que ele escolheu esse lugar, neste evento. O emissário produziu um documento e entregou-o a Jerkniv. Jerkniv revelou cuidadosamente o documento, para não o deixar ser visto pelas costas ou pelos lados, e viu várias perguntas por lá. Simplificando, estavam perguntando o porquê ele pediu ao rei feiticeiro o uso daquela magia. Então, eles perguntaram sobre a opinião do imperador sobre o assunto. Sobre o quanto sabiam em relação ao reino feiticeiro. Mesmo redigido nos termos mais diplomáticos, ainda era um questionário. Eles poderiam ter simplesmente enviado o documento, mas preferiram entregá-lo pessoalmente por medo de não saber até onde os tentáculos de influência do rei feiticeiro abarcavam. Ou talvez fosse porque eles não confiavam no império. Insatisfação brotou no coração de Jerkniv. Contudo, quando se lembrou de seu relacionamento com o reino feiticeiro, era natural que não confiassem nele. Jerkniv preencheu suas respostas exatamente quando uma rodada de aplausos subiu. Parece que a luta estava prestes a começar. Antes desta grande luta, deixe-me chamar vossa atenção para a Sua Majestade Imperial Elnix, que veio para assistir à batalha. Senhoras e senhores, por favor, olhem para a sala VIP acima de vocês. Era a voz do locutor, amplificada por um item mágico. Com licença, será rápido. Jerkniv se levantou, para que o público abaixo pudesse ver seu rosto. As pessoas aplaudiram em alvoroço ao verem Jerkniv. Ele virou seu rosto bonito e sorriu com charme. As mulheres começaram a gritar por ele, e Jerkniv sentiu-se bastante satisfeito por sua popularidade ainda não ter diminuído. Muito obrigado. Então, a seguir, senhoras e senhores, a tão esperada batalha com o Senhor Marcial. Os preparativos vão demorar um pouco, então tenham paciência. O Senhor Marcial, murmurou Jerkniv. Jerkniv uma vez perguntou para Basilwod sobre deixar todos os 4 cavaleiros lutarem contra o Senhor Marcial. Ele riu e disse que eles não tinham chance de ganhar. A resposta o preocupou, então ele deixou Fluder reunir algumas informações sobre o Senhor Marcial. Os resultados mostraram que o Senhor Marcial era um ser tão poderoso que era até injusto. Ainda assim, com quem o Senhor Marcial lutará, Vossa Majestade Imperial? A pergunta do emissário era óbvia. O fato era que nem mesmo Jerkniv sabia. Eu não tenho certeza. A partida com o Senhor Marcial parece ter sido decidida às pressas e também não apareceu na programação, por causa do sigilo. Entendo. O emissário respondeu. Bem, qualquer um que possa entrar em contato com o Senhor Marcial deve ser um aventureiro adamantite.
Mas o pessoal da Pássaro Fio Prateado está aqui, deve ser alguém do 8 Ondas. Da minha parte, eu realmente não aprovaria partidas de exibição com a chance de matar esses raros aventureiros adamantite. Não posso refutar por completo, mas o fato é que a força é atraente. Este lugar cumpre bem seu papel, consegue inspirar as pessoas, ao verem um poder avassalador, algumas nutrem o sonho de um dia conseguirem o mesmo. O homem que interrompeu foi o sumo sacerdote do Deus do Fogo, em outras palavras, o membro mais graduado da fé do Deus do Fogo. É como diz, depois de considerar a condição atual do Império, é possível que sua força militar decaia um pouco. O Senhor Marcial é o ser mais poderoso do Império. Por que não o alistar em suas forças? É inusitado sugerirem isso, cavalheiros. A teocracia Slane era um país antropocêntrico. Não, seria melhor dizer que eles menosprezaram os países de outras raças. A teocracia era uma das nações mais antigas das redondezas, e ainda poderem existir em um mundo com várias raças poderosas, era prova mais que o suficiente de sua força. Era algo digno de reconhecimento. Ou melhor, pode-se dizer que unir uma espécie era uma condição para construir uma nação forte. Essa é apenas minha opinião pessoal. Não reflete no meu país. Mas chega de bate-papo por agora, Vossa Majestade Imperial. Posso ter sua resposta? Claro. Então, a espera acabou, senhoras e senhores. Apresentaremos nosso desafiante. A mão de Jerkniv parou quando estava prestes a escrever a resposta para a primeira pergunta. Isso porque ele estava curioso sobre o desafiante, que era corajoso o suficiente para desafiar o senhor Marcial. Ser reconhecido como um desafiante à altura significava que ele deveria ser capaz de lutar bem. Será que era alguém do Império? Se fosse alguém excepcional o suficiente e estivesse disposto a servir o Império, ele o empregaria mesmo que perdesse. Dependendo de como as coisas acontecessem, ele poderia acabar dando-lhe a posição que o intangível ocupava nos 4 Cavaleiros antes de ser morto. O nome do desafiante pode ser conhecido por muitos na plateia. Esse grande homem veio para nos agraciar hoje. Eu vos apresento, o Rei Feiticeiro do Reino Feiticeiro, Sua Majestade. Ains. Oau. Golno. Ah! Aquele som de total estupefação escapou de Jerkniv. Ele não entendeu as palavras do locutor, mas lentamente afundavam em seu cérebro. Confusão encheu a arena, e a sala VIP estava mortalmente silenciosa. Jerkniv olhou em volta e ele tinha certeza de que todos tinham ouvido a mesma coisa. Ains ou algo? Impossível. Claro que era impossível. O líder de um país não poderia aparecer em um combate de gladiadores em outro país. Isso era óbvio para qualquer um com bom senso. Não era possível que ele fosse um bárbaro. Em primeiro lugar, eles estavam de olho nos movimentos do Reino Feiticeiro. Se o Rei Feiticeiro tivesse entrado no Império, esse assunto teria alcançado os ouvidos de Jerkniv imediatamente. Teria sido um assunto de absoluta prioridade. Ele providenciara para que as notícias lhe chegassem, mesmo se ele estivesse em seu harém ou em algum outro lugar. Se aquela notícia não lhe tivesse chegado apesar de todos esses esforços, isso significava: ele entrou secretamente? Por que ele faria isso? E ele veio para a arena? Que merda ele está pensando, será? Poderia ser? É assim que vai ser? Como isso é possível? O corpo de Jerkniv estremeceu incontrolavelmente. Então, ele mudou sua linha de visão para olhar para os emissários da teocracia Slane. Havia olhares penetrantes sob seus capuzes, e o olhar dizia apenas uma coisa. Não, com toda a probabilidade, Jerkniv teria chegado à mesma conclusão se estivesse no lugar deles. Eles estavam pensando. Jerkniv convidou o Rei Feiticeiro aqui. Eu peço para que tenham calma. Isso é uma armadilha dele. De fato. Tudo isso foi uma conspiração de Ains ou Algon. Se eles não entendessem isso, se eles não pudessem aceitar isso, a situação se tornaria muito terrível. Uma armadilha colocada pelo Reino Feiticeiro? Ou por outra pessoa? Afinal, este é o lugar que o Senhor especificou, Vossa Majestade Imperial, e nós só fomos informados há algumas horas. Isso estava correto.
Ele manteve tudo oculto até o último momento para reduzir o risco de vazamento de informações. Jerkniv tentou desesperadamente lembrar quem sabia sobre o assunto. O número era muito pequeno e todos eram pessoas confiáveis. Ou será que? Arg. É possível que a informação tenha sido extraída por meio da dominação mágica. Eu não armei isso. Como prova, se eu tivesse colocado essa armadilha, porque eu estaria em pânico com isso. E espera que acreditemos nisso? Queria que entrássemos no fogo cruzado? Ou talvez nos vender para ele? Eles não confiavam nele de forma alguma. Não, isso era de se esperar. Jerkniv faria o mesmo no lugar deles. Quem que vazou isso? Não, será que realmente vazou? Eu apenas dancei na mão dele como uma marionete. Ele soltou a isca e esperou que eu pegasse o anzol. De repente, um vento frio soprou em suas costas. Quantas de suas ações o rei feiticeiro já havia previsto? Era muito possível que tudo o que acontecera até agora fizesse parte do plano. O rei feiticeiro é este tipo de oponente. Concluiu a brilhante mente de Jerkniv. Quão elaborado foi o esquema dele, afinal. Não, agora não é hora de ter medo de sua astúcia. Se eu não agir rapidamente. Escutem aqui, temos que sair agora. Entretanto, já era tarde demais. A voz do intruso foi como a de um caçador que viu sua presa cair em uma armadilha cuidadosamente colocada. Jerkniv Rune Farlor Del Nix Dono. Há quanto tempo? Enquanto lutava para controlar sua respiração em pânico, ele viu a forma do rei feiticeiro, que subia do centro da arena até a mesma altura da sala VIP. Aquele rosto odioso estava em plena exibição. Deve ter sido para deixar que todos soubessem que era o próprio homem. O mesmo para o senhor, Gondono. Não achei que o encontraria em um lugar como este. Ele não tinha ideia do que dizer. Qualquer coisa que dissesse poderia ser usada contra ele. No entanto, os lábios de Jerkniv não se abriram direito, era como se estivessem colados. O sentimento é mútuo. Que coincidência! Cucô, o rei feiticeiro riu maldosamente. Ele obviamente não achou que fosse uma coincidência. E realmente não era. Jerkniv tinha certeza de que tudo isso fazia parte do esquema de Ainzo Algon. Assumindo o controle das negociações secretas com a teocracia, ele simultaneamente pressionaria tanto Jerkniv e a teocracia, e os impediria de se aliarem um ao outro. Isso foi obra de uma genialidade verdadeiramente distorcida. Ele limpou as palmas das mãos suadas em suas roupas. Muita informação deve ter vazado. A questão era quanto ele sabia. Assim que Jerkniv lutava para pensar, as luzes odiosas nas órbitas do rei feiticeiro se fixaram nos emissários da teocracia. Amigos seus, Vossa Majestade Imperial? Jerkniv não tinha como responder à pergunta de Ains. Esta não foi uma questão simples. Foi um teste de suas intenções. Ele mentiria para proteger as pessoas da teocracia ou as venderia para fortalecer as relações com o reino feiticeiro. Era um esquema tão malicioso que Jerkniv começou a sentir náuseas. Aquele crânio sem emoção parecia estar distorcido pelo mal. Provavelmente estava zombando de Jerkniv, que não podia falar. O que está errado? É o Nix, digo, Jerkniv dono. Parece pálido. O senhor está bem? Foi assustador e bizarro, pois parecia que ele realmente se importava. Ele se sentia como um animalzinho sendo acariciado pelas garras de um predador. E estou bem, não é nada. Parece que fiquei um pouco tonto por levantar tão de repente. Bem, dizem que seu corpo é seu melhor tesouro, é bom fazer uma consulta. A desculpa de Jerkniv soava meio forçada, mas pelo menos ele estava fora do anzol por hora. Ele estava esperando o momento certo para acabar com sua presa, ou estava o envolvendo em um passatempo de sadismo? Ou talvez. Então, poderia me apresentar esses cavalheiros? Prazer em conhecê-los, eu sou o rei feiticeiro, Ainzo Algon. Era isso que ele queria? Como ele, o líder de um país, já havia declarado seu nome, o outro lado não podia recuar sem dizer uma palavra. Se dessem um nome falso e o rei feiticeiro soubesse seus nomes verdadeiros, como ele reagiria? Pare de brincar com a gente.
Sua expressão não havia mudado, afinal, seu crânio sem pele e sem carne não poderia fazer expressões. Ele não só não tinha olhos, mas as órbitas vazias de seus olhos eram ocupadas apenas por chamas carmesins, das quais nenhuma emoção poderia ser lida. No entanto, Jerkniv podia sentir um sorriso maligno se expandindo. O prazer é todo nosso. Gostaríamos muito de nos apresentar com o devido respeito e tempo que Vossa Majestade merece. Mas uma emergência extrema aguarda nossa atenção, por isso devemos sair imediatamente. Tenho certeza de que Sua Majestade Imperial ficará feliz em contar-lhe sobre nós mais tarde. Os emissários se levantaram de seus assentos. É mesmo? Que pena. Espero que nos encontremos novamente. Façam uma boa viagem. Enfim, tenho uma partida para lutar, então vou indo, até outro dia. Com essas palavras de zombaria, provavelmente, o rei feiticeiro desceu. Quando sua forma desapareceu abaixo, os emissários olharam para Jerkniv. Como ousa armar isso? E eu não fiz nada. Não fez? Não importa o que diga, ele sabia tudo. Tudo o que ele fez foi zombar da nossa cara, rir de um bando de tolos que acabaram fazendo exatamente como ele previu. Quanto disso contou a ele? Quantas pessoas traiu para salvar seu próprio país? Confesse, realmente pediu que ele usasse aquela magia terrível, não foi? Jerkniv olhou desesperadamente para os sacerdotes, procurando ajuda. No entanto, ele não viu suspeita e dúvida em seus olhos, mas hostilidade e decepção. O rei feiticeiro havia dado um golpe magnífico no momento mais oportuno. Do tipo que aleijaria totalmente o Império. Ele disse ao Império que eles não tinham escolha a não ser trair a humanidade. Acreditem em mim, por favor. Eu não vendi informação alguma. Mesmo se acreditássemos nisso, não há como negar o fato de que toda a sua operação foi comprometida. Vossa Majestade Imperial, estou triste em dizer que jamais nos encontraremos novamente. Depois de dizer isso, os emissários partiram, seguidos pelos sacerdotes. Espere! Eu os proíbo de deixarem esta sala até que me ouçam. Nimble e Bazelwod sacaram suas armas e se prepararam para fazer o movimento. Quando Jerkniv lutou para restaurar alguma vida ao seu coração despedaçado, ele olhou para os dois sumos sacerdotes. Os emissários nem sequer olharam para trás quando saíram. Digam o que os templos pensam. O que acham do rei feiticeiro? O rei feiticeiro é um ser maligno, e não vamos permitir que ele se chame de rei. Antes que Jerkniv pudesse responder, o sumo sacerdote do Deus do Fogo continuou. No entanto, não podemos derrotá-lo em batalha, por isso devemos encontrar alguma maneira de destruí-lo. Se quer nos vender, que venda, imperador. Só provará o quanto já foi seduzido pelo poder das trevas. Essa declaração, feita pelo sumo sacerdote do Deus do Vento, ilustrou claramente sua hostilidade em relação a Jerkniv. Isso foi extremamente ruim. Os templos não podiam influenciar o governo. Contudo, eles podem decidir excomungar um imperador que estava em aliança com o inimigo universal dos vivos, os mortos-vivos. Ele não podia expurgá-los, porque os templos estavam encarregados da cura, assim como os salvadores das almas das pessoas. Se ele fizesse isso, o império se desmoronaria por dentro. Para Jerkniv, aquele único movimento de Ainz ou Algon pareceu um golpe da gadanha de um ceifador. Mesmo se não fizesse nada, o império entraria em colapso. Depois disso, o reino feiticeiro encontraria algum motivo para se envolver. Se fosse Jerkniv a fazê-lo, ele usaria uma desculpa ao longo das palavras. O país de nosso aliado está em caos, então enviaremos tropas para ajudar a manter a ordem pública. A julgar pela reação do emissário, a teocracia Slane provavelmente não condenaria o reino feiticeiro por fazer algo assim. Já o reino Restize certamente estava sem meios para tal. E a aliança cidade-estado precisaria de tempo para se opor. Que tipo de incentivo posso fazer para remover as dúvidas de seus corações? Ou melhor, manter seus compromissos, mesmo que tenham dúvidas? Jerkniv sempre colocou esse assunto como prioridade quando falava com outros em sua capacidade de imperador. A maneira mais simples de levar as pessoas a agir era apelar para seus desejos. Jerkniv crescera sabendo que esse era o jeito certo de ver as coisas.
Havia muitos humanos que eram governados pelo desejo por um rosto bonito, isso não era surpreendente. No entanto, neste momento, Jerkniv não conseguiu encontrar uma resposta. Agora que os outros pensavam que ele havia traído os vivos para trabalhar com os mortos, não havia nada que ele pudesse oferecer a eles. Tudo o que ele pôde fazer foi ser honesto e sinceramente contar o seu lado da história. Por favor, ouçam apenas mais isso. A astúcia daquele sujeito supera a minha. Tudo o que está acontecendo aqui e agora pode muito bem ser coisa dele. Eu mesmo não acreditaria tão facilmente se fosse eu no lugar dos senhores. Eu juro que não os vendi. Eu sei que é difícil acreditar nisso, mas como humanos, estamos no mesmo barco, então pelo menos considerem isso. Até onde eu sei, reinado do rei feiticeiro é muito misericordioso. O povo de Irrantel ainda vive em paz. Mas não sabemos quanto tempo isso vai durar, não é? Possivelmente. Mas por enquanto, pelo menos, eles estão seguros. Se iniciarmos uma guerra que não podemos vencer, o nosso país começará a percorrer o caminho da aniquilação. Então, espero que pensem com cuidado e não façam nada precipitado. Os dois sumos sacerdotes se entreolharam. Então, sua hostilidade anterior em relação a Jerkniv pareceu suavizar um pouco. Parece que podemos ter sido muito emocionais. Se essa criatura morta-viva realmente é como dizem os rumores, não podemos descartar a possibilidade de que tudo isso possa ter sido parte de seu plano. Sendo assim, vou considerar a possibilidade de nos encontrarmos novamente em outra data, em outro local, mas apenas se for o caso. Muito obrigado. E antes disso, peço um favor. Não importa onde estejam, creio que será de grande ajuda observarem a luta na arena. Se puderem ver uma maneira de derrotá-lo, por favor, me diga. Jerkniv abaixou a cabeça. Conspirações incluídas, não havia como derrotar Ainz em uma batalha de inteligência. O coração humano era o único trunfo deixado para aqueles que desejavam combatê-lo igualmente. Aplausos vieram do andar de baixo, e Jerkniv se virou para olhar. Boa sorte, senhor Marcial. Que os deuses tenham misericórdia. Jerkniv orou seriamente pela vitória do senhor Marcial.